Glória a Deus, boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Vamos iniciar o culto, irmãos. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos essa noite na casa do Senhor, na casa do Senhor, do nosso Deus, para mais uma quarta-feira, de ensinamento, de aprendizado, de conhecimento de Deus. Aleluia por isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo. No capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam? Digam amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E aí ele diz: combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para eles serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Que texto pesado, irmãos? Amém? Texto pesado, que eu vou ler de novo para ver se você atenta aí onde você está. Este é o dever de que te encarrego. Isso o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Estava orientando a Timóteo combater. Firme o bom combate, não desistir, perseverar no bom combate, mantendo fé e boa consciência. Vejam bem, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então vejam bem, irmãos, que tem pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento da palavra, acha que quando algo é direcionado a ela, ela diz assim: esse homem não é de Deus, essa mulher não é de Deus. Mas vejam o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele entregou duas pessoas para quê? Por causa da blasfêmia, por causa da falta de fé, da credibilidade,
né? Ele pegou a Bíblia, está dizendo aqui, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre. Dentre esses, não era só eles dois, mas dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então tem momentos assim, né, que a gente ouve isso aí, está na Bíblia, tá, irmão? Isso aqui. Pessoas que entregam, olha, eu entrego o teu corpo ao diabo, tua alma eu entrego a Deus, mas o teu corpo, né? Eu entrego a tua essência ao diabo, por tudo que você faz, por tudo que você fez. É um negócio pesado, né, irmão? Dá de entender isso, não dá ou não dá? Então é justamente isso, porque rejeitaram a boa consciência, né, e vieram a naufragar na fé. Naufragaram na fé. E infelizmente no meio desses estava Emineu e Alexandre, que ele entregou a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém? Por isso que eu digo, irmãos, que eu não pretendo ter uma igreja de multidões por ter. Não pretendo. Eu pretendo ter uma igreja para ir para o céu. Amém? Para ir para o céu. Nós somos chamados por Deus para pregar a boas novas. Eu não penso, porque eu estou aqui dentro desse bairro, porque eu quero ganhar. Claro que se vier ganhar, parabéns para nós. Mas a intenção é que a nossa alma seja salva. Amém? Ganhar o máximo de pessoas. Porém, aqueles que não querem compromisso com Deus, aqueles que não querem pagar preço com Deus, eu, pastor Rodrigo, eu prefiro que fiquem quietos. Eu prefiro que fiquem na deles, do que eles terem que descer ao inferno. Literalmente. Amém? É assim que funciona o reino, irmãos. Isso é doutrina. É assim que funciona o reino. As pessoas, elas têm que, literalmente, o ser humano abraçar a fé, ter consciência que é algo que eles não tiveram. Blasfemaram da fé, não tiveram consciência, um caráter, uma responsabilidade. E aí Paulo teve que entregar esses dois a quem? A Satanás. Amém? A Satanás, por falta de tudo isso. Então que nós, a igreja dos tempos de hoje, que eu creio que falta muito pouco para a volta do nosso Cristo, do nosso Jesus, nós venhamos ter essa consciência entre nós mesmos, de quem somos nós em Cristo, de quem é a igreja em Cristo. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui com certeza para ir para o céu. É para isso que a gente entregou a vida a Cristo, não é verdade? E a gente não quer que a nossa vida seja entregue ao diabo. Eu não quero que a minha alma, minha vida seja entregue ao diabo. Também não quero que vocês sejam entregues ao diabo. Não é verdade, irmãos? Então eu quero convidar você a ficar de pé para que você aprenda a combater o bom combate, a lutar através da fé, realmente a perseverar. Amém, irmãos? Deus venha realmente abençoar a cada um de nós, a igreja, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te damos graça, meu Deus, por mais uma oportunidade. Agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem ajudado essa igreja, tem abençoado as famílias, Senhor, tem aberto a porta, o caminho, tem dado a direção para todos nós. Nós sabemos, Senhor, que a Tua volta está muito próxima, e é isso que nós precisamos pregar sempre, a Tua volta, o Teu retorno para buscar a Tua igreja. E em nome de Jesus, eu te apresento essa igreja, a igreja pela qual nós estamos liderando,
E a intenção de cada um de nós, meu Deus, é chegar à plenitude, realmente, é chegar à estatura de um varão perfeito, é chegar, meu Deus, no dia do Senhor e subir aos céus para estar com o Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Pai, perseverando na fé, assim como o apóstolo doutrinou a Timóteo, ensinou a Timóteo, para que ele perseverasse, para que ele não desistisse e não entrasse na vida ou nas atitudes de muitos, pela qual ele disse, Himeneu e Alexandre, ele teve que entregar a Satanás, Senhor. Meu Deus, e nessa noite que o Senhor venha estar conosco, nos dar a direção, falar com a tua igreja, ensinar-nos, meu Pai, o caminho que nós devemos andar, nos doutrinar, meu Deus, nos consertar, nos exortar, nos corrigir, nos disciplinar, meu Deus, porque nós precisamos, Senhor, sermos chamados por Ti, exortados por Ti, corrigidos por Ti pela Tua palavra, Pai, para nós não nos perdermos também, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia, e vamos louvar ao Senhor nesse lugar, irmãos, em nome de Jesus.
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Amém. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Por que vocês sentaram, irmãos? Meu Deus, fica de pé, bora, todo mundo. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Pegue aí a sua oferta, pegue o seu dízimo, a sua fidelidade ao Senhor. Amém. Vamos trazer, orar ao Senhor. O culto sem cadeira está chegando, hein? O dia dele. Amém? Chegando o dia do culto sem cadeira, hein? Aleluia. Pega aí, vamos orar. Querido Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos orar a Ti, meu Deus, nessa noite, nesse momento, meu Deus, pelas sementes que serão plantadas, lançadas, Senhor, na terra, no reino, meu Deus, nessa casa, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, abençoe poderosamente, grandemente, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, homens e mulheres, Pai, meu Deus, que, Senhor, decretam nas suas vidas as suas fidelidades, que abençoam essa casa, que ajudam a suprir as necessidades, são mantenedores, Pai, fiéis a esse ministério, que as bênçãos do Senhor, meu Deus, repousa sobre eles, Pai, no nome de Jesus, que eles recebam, meu Deus, no tempo determinado, oportuno, meu Deus, as bênçãos do Senhor, meu Deus, multiplicadas sobre a sua vida. Assim eu abençoo todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos os primiciantes, Pai, no nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Então você pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta, o que você trouxe ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, igreja. Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Vamos aprender hoje da palavra do Senhor, com um texto também muito conhecido, mas que vai nos ensinar a aprender. Antes de colocar o tema para essa mensagem, eu estava realmente pensando se ela não seria contraditória com o texto, né? Porque a gente olha para o personagem que errou. E se a gente for olhar, a gente vai aprender com o erro dele, né? A gente vai falar do erro dele. Porém, eu não consegui botar porque eu não quero aprender com o erro dele. Eu quero aprender com o meu erro. Amém? Porque é muito fácil eu aprender com o erro dos outros. Porque o irmão errou, porque aquela irmã errou. Não, quem estava errado era ele, quem estava errado era ela. Eu vou até aprender logo com ele e com ela para que eu não venha errar. Irmão, isso é boato. Isso é conversa. Nem todas as vezes isso realmente vai funcionar dessa forma. Amém? Não vai funcionar dessa forma. Eu quero pegar o ensejo logo aqui, porque a pastora Cléia errou, eu vi o erro dela, eu não quero cometer esse erro. Seria muito bom se realmente nós pegássemos o erro de alguém e também não cometêssemos, porque nós já vimos que alguém errou. Você já imaginou uma pessoa, por exemplo, que sabe que uma outra pessoa está, vamos dar um exemplo aqui, num pecado de adultério. Aí eu sei que essa pessoa está no pecado de adultério, eu sei as consequências do pecado de adultério, eu sei o quanto isso vai implicar na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você: não é por 1 mês, 2 meses, nem 3 meses. Isso perpetua por algum tempo na vida. Vocês sabiam disso? Mas eu sei que aquela pessoa, ela errou, ela está nesse pecado, e ainda assim, ao invés de eu tomar cuidado para que eu não faça a mesma coisa, se fosse assim, eu aprenderia. Olha, pecou, eu vou evitar na minha vida. Por isso que eu não consegui aprender com o erro do personagem. Eu quero aprender com o meu erro, porque quando eu aprendo com o meu erro, que vai doer realmente em mim, porque é fácil olhar para a irmã Meire, ela errou, mas eu não estou sentindo a dor do erro dela.
Eu não estou sentindo a consequência do erro dela. Quem está sentindo é ela. Não é verdade? Mas quando eu erro, que eu cometo erro, que eu serei literalmente cobrado disso, e eu vou colher a consequência do meu erro, é eu quem estou sofrendo. Aí sim, se eu não aprender com o meu erro, eu não tenho mais como aprender. Vocês estão entendendo agora? Por que que eu não consegui botar o tema em cima do personagem? Porque seria muito fácil eu aprender com o erro dele, só na lábia, mas realmente na vida eu não aprenderia, como muitos não aprendem. Amém? Então Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Filho pródigo. Por isso eu coloquei o tema da mensagem, do ensinamento de hoje, aprendendo com o próprio erro. Amém? Aprendendo com o próprio erro. Vamos ler o texto? Versículo 11, capítulo 15 do livro de Lucas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu. 15:11. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país ou àquele lugar uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, imagine que ele estava com fome, né? Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vejam bem que ele desejava comer. Ele ansiava por aquilo porque ele estava com fome, que tudo que ele conseguiu, quando o pai dele repartiu os haveres, ele consumiu tudo com uma vida dissoluta. Amém? Não guardou nada. Então, caindo em si, versículo 17, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo
e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Querido Deus e meu Pai, o Senhor nos ensina na Tua palavra, Pai, a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ensina, meu Deus, a abraçar a tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Porque quantos, meu Pai, tem reclamado, murmurado, meu Deus, tem aberto as suas bocas, o seu coração e falado aquilo realmente que o coração está cheio, vivendo, meu Deus, tomando posse, comendo, dormindo, se alimentando, meu Pai, daquilo que o Senhor tem proporcionado, mas não estão satisfeitos, Senhor. E também tem enchido, permitido com que Satanás tenha enchido seus corações, dizendo: pega o que é teu e vai para outra terra, vai viver a tua vida, larga esse negócio de crente, de igreja, e vai viver uma vida. Quantos têm deixado, Senhor, a tua presença, o teu caminho, meu Deus, para dissolutamente viver uma vida em pecado, gastando, meu Deus, consumindo com uma vida mal administrada, meu Deus, aquilo que o Senhor tem proporcionado a eles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, meu Deus, a guardar os teus preceitos, a viver conforme aquilo que o Senhor tem nos dado, e agradecer, meu Deus, todos os dias, pela saúde, pela vida, pelo pão, pelo teto que nos abriga, pelo cobertor que nos esquenta. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quero dizer para a igreja que errar faz parte do processo de crescimento. Todo aquele que almeja crescer na sua vida, ele vai errar em algum momento. Em algum momento ele vai errar. Hoje eu estava dizendo para a pastora, na hora do almoço, eu disse para ela assim, que a faculdade retornou agora, e é o segundo período, e eu estava dizendo para ela assim: rapaz, eu não queria desistir da faculdade, não posso desistir, e não é pela questão de exercer a função, mas é por algo que a gente determina dentro da gente, de dizer assim: eu quero concluir algo. Você está entendendo? Na minha vida. Então, dentro desse processo de crescimento, porque isso também se trata de crescimento, se fala de crescimento, então dentro desse processo, a gente vai cometer algumas falhas, errar algumas vezes, amém? Mas ninguém aprende a fazer certo sem primeiro errar. Você viu que ele vivia junto com seu pai, com seu irmão, com a sua família, num ambiente próspero, num ambiente cheio de tudo aquilo que ele precisava, tudo, tinha tudo. Mas em um determinado momento, destrambelhou e disse: pai, eu quero ir embora, eu quero que o Senhor me adiante aquilo que cabe a mim. E ele pegou, adiantou e ele foi. Como é que nós começamos a ver isso aqui, irmãos? Porque nunca está bom na vida de muitas pessoas aquilo que elas têm. Nunca está bom. Nunca está bom na vida de muitos crentes aquilo que eles estão vivendo. E o que eles tendem? Acho que eu vou sair daqui, acho que eu vou viver essa outra vida, eu acho que eu vou, por exemplo, tratando de igreja, para uma outra igreja, para um outro ministério, eu vou para isso e para aquilo. Mas a pessoa não entende que não é a migração dela
para uma nova faculdade, para uma nova cidade. Não é a migração dela para uma nova igreja que vai mudar se ela não mudar. Você está entendendo? Então todo o processo de crescimento, em alguma área nós vamos cometer um erro porque é necessário. E ninguém, literalmente, aprende a fazer certo sem primeiro errar. Quantos de vocês já não erraram para poder fazer certo? Eu várias vezes já errei para fazer certo. A gente erra, irmãos. É normal. Agora uma coisa, o ditado popular diz que permanecer no erro é o quê? É burrice. Não é isso que dizem aí? Errar é humano, mas permanecer no erro é... Poxa, então o ditado está dizendo isso. A colocação humana está dizendo isso. Imagina dentro do cristianismo, que é pela qual nós estamos aprendendo hoje aqui. Errar uma vez e procurar aprender com aquele erro que nós cometemos, faz parte. Porque para me crescer, é necessário que eu erre. Para me crescer, é necessário que eu quebre a minha cara algumas vezes. Para me crescer, é necessário que eu sofra algumas retaliações, algumas humilhações, algumas coisas vão acontecer. Por quê? Porque se isso não acontecer, o meu crescimento não será saudável. Eu não terei um crescimento saudável. Você não terá um crescimento saudável. Olhe para o texto e veja que do momento em que ele acabou tudo que ele tinha recebido de seu pai, amém? Com a vida dissoluta. Imagine uma vida dissoluta pela qual a Bíblia aqui, na minha Bíblia não está dizendo bebida, mulheres, drogas, mundo, vida dissoluta. O camarada pegou tudo e ele saiu a viver até o último centavo, e quando ele não tinha mais nada, ele também não tinha amigos, não tinha mais ninguém daqueles que ajudaram a consumir tudo aquilo que ele tinha. Vocês estão entendendo? E aí com fome, porque a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre a terra, sobre aquele país, sobre aquele lugar, e então ele foi atrás de sobreviver, e chegou num ambiente pedindo um emprego, um trabalho. O homem lançou ele no campo, para o quê? Para cuidar de porcos. E na hora de alimentar os porcos tinham comida e ele não tinha. E ele desejava comer aquilo que estava sendo dado aos porcos. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe lá até se o desejo das fezes, né, de tanta coisa, porcaria, imundícia, a fome, ela, no momento do desespero, ela traz realmente algo que nem nós sabemos como conduzir, né? Nem nós sabemos como conduzir. Mas o que eu quero dizer para você? Aprenda isso aqui hoje, que ninguém aprende a fazer certo sem errar. Então aquele que diz que nunca cometeu um erro, ele é mentiroso. Não existe isso. Todos nós já cometemos erros, aprendemos com nossos erros para não cometer mais, ou cometemos erros, colhemos as consequências e continuamos no erro, porque não queremos aprender com o próprio erro. Por isso que eu digo que olhar para o erro do próximo e aprender com ele para mim, é engano. Seria muito bom que se alguém errasse para mim não errar, e eu pegasse isso como exemplo para não errar, para ser uma pessoa realmente irrepreensível, seria maravilhoso isso, mas não funciona. Amém? Então, o problema não é errar. O problema maior é o que fazemos depois que erramos. Porque muitos decidem permanecer no erro, outros dão desculpas para o erro, e o texto que nós lemos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero antecipar para você isso aqui.
Em alguns momentos do meu ministério, por causa de caprichos, algumas pessoas chegaram comigo pedindo a bênção da igreja. Pedindo a bênção por causa de caprichos, decisões tomadas por emoções. E sabe onde muitas dessas pessoas estão, irmão? No brejo. No brejo. Porque eu sei aonde elas estão, por isso eu falo com propriedade. Decisões erradas, por causa de uma palavra, por causa de uma colocação, por causa de alguma coisa, a pessoa acha que isso vai mudar a vida dela, irmão. Queridos, nós precisamos, eu vejo que nós, a igreja, precisamos literalmente sermos curados na nossa alma. Curados. Amém? Curados. E infelizmente, irmãos, com o coração que eu tenho, eu já me comuniquei com algumas pessoas dessas, e elas estão preferindo viver no brejo. Vocês estão entendendo? Porque é isso que a Bíblia diz, quando o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, que se afastou do rebanho, que não teve como voltar. Então o bom pastor, ele deixa as 99 que estão com ele dentro do aprisco, no lugar seguro, e corre atrás da que está perdida. Porque o bom pastor, ele reconhece que aquela que nesse momento está no brejo, está na lama, está vivendo, comendo e desejando as alfaborras dos porcos, as alfarrobas dos porcos, elas estão ali, não é porque elas acharam que era certo, é porque elas foram conduzidas pelo erro. E estão, porque tomaram uma decisão errada, e estão vivendo no mesmo erro, irmãos, porque não aprenderam com o erro ou com a decisão que tomaram. Então, o bom pastor, o bom crente, o bom líder, ele vai atrás, independente do que o espera. Amém? Independente do que o espera, você tem que fazer a sua parte. É por isso que eu digo, nós temos que ter um coração curado, irmãos, curado, puro, porque aonde o Senhor habita não pode ter nem um farelo de imundícia, de sujeira. Se nós somos templo, nós aprendemos aqui isso algum tempo atrás, morada de Deus, casa de Deus e não de demônios, então nós temos que entender que aonde Deus habita, existe paz, amor, harmonia, alegria, comunhão, existe tudo isso. É por isso que quando você olha para o pai do filho pródigo, o irmão ficou, se você pegar a leitura, toda a leitura, em algum momento você vai ver que o irmão dele ficou o que, irmãos? Ficou chateado, enciumado, né? Porque o pai aceitou o filho de volta depois de ter deixado ele lá, depois de ter tido tudo, levou uma parte da herança que nem cabia no momento, porque pela tradição só se recebe herança, até para nós mesmos, só se recebe herança depois que realmente aquele que era dono, ele vai embora, né? Falece, aí tem direito, aquela coisa toda. Mas ele adiantou. Mas o coração de um homem, de um pai, o coração de um crente, de um pastor, de um servo, de uma serva de Deus, é como o do pai, que todos os dias, talvez ali, exegeticamente, olhava pela janela, contemplando a estrada que levou o filho dele, a mesma estrada, ele olhava, vendo se ela estaria trazendo novamente o filho dele, não para julgá-lo, não para criticá-lo, não para jogá-lo também no brejo, tu vai voltar, mas tu vai agora viver assim, assim, não, ao contrário, ele estava ali para receber a ovelha perdida, para abraçar a ovelha perdida. Porque quando você olha para a parábola do filho pródigo, lembre-se que Jesus está falando do reino aqui. Jesus está falando do reino.
não é de uma família tradicional, é do reino, é uma parábola, é uma história, é uma ilustração do reino de Deus, como funciona o reino de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, irmãos, ele reconheceu de primeira mão o seu erro. O que ele disse? Quantos trabalhadores de meu pai tem comida, bebida, tem a cama, tem a casa, tem fartura, e eu estou aqui com fome, passando fome, necessidade. A primeira coisa, e eu acho admirável isso na vida do ser humano, eu acho tremendo isso na vida do ser humano, e principalmente de um crente mesmo, quando ele reconhece o seu erro, a sua falha, e ele se submete a isso. Ele reconhece que ele errou. O ser humano, para ser tratado, irmão, ele precisa reconhecer o erro, assumir que ele errou, que ele realmente falhou. Ele precisa assumir, e ele assumiu. E todo momento, quando nós, é como um pecado quando está oculto, que ele sai daqui agora, aonde ele estava guardado, escondido, e ele vem para a luz. Ele sai da escuridão e ele vem para a luz. E o que a Bíblia diz? Que quando uma pessoa confessa e deixa, ela alcança misericórdia. E a outra passagem da Bíblia que fala também a respeito disso, é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Não há condenação, irmão. Então, meus irmãos, esse texto fala a história de um filho que tomou a decisão errada, mas reconheceu o erro e procurou mudança. Quantos você conhece que estão no erro, mas não querem mudar? Estão gostando do erro. Quantos você conhece, até mesmo que estavam próximos de nós, que são próximos de nós, família, vizinho, até mesmo membro de igreja, que realmente erraram e não reconheceram os seus erros e estão vivendo nos erros, estão gostando do erro. Quantos? Eu conheço uma meia dúzia, conheço uma boa parte, amém? Mas esse jovem aqui não, ele errou, ele falhou, reconheceu o seu erro e voltou atrás. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço uma família que ela nunca mais vai levantar a cabeça, preste bem atenção, enquanto ela não for resolver assuntos do passado. Sabiam disso? E tenta na igreja A, tenta na igreja B, tenta na igreja C, na D, na F, na G, na H, tenta no alfabeto todo. Não prospera, não progride, não cresce em nada. É só problema, é só pecado, é só isso, é só aquilo, é confusão, é briga, é problema de justiça. Tudo isso acontece. Por quê? Porque precisa resolver o problema do passado. Mas não querem reconhecer para dar o braço a torcer, para voltar e se redimirem, para que todo aquele problema, para todo aquele peso seja tirado e lançado fora. Às vezes você não sabe por que um crente não cresce. O cara tem um emprego bom, a mulher tem um emprego bom, o marido tem um emprego bom, o filho, mas sabe por que não cresce, não dá, irmão? Porque está debaixo de jugo. Tem que voltar lá, tem que fazer acertos com o passado, pedir perdão, se redimir, se humilhar. Tem coisas que a gente não entende porque não conhece, mas tem coisas que a gente sabe do porquê que está acontecendo, porque a gente já aprendeu. Amém? Então a melhor coisa que tem é fazer como esse jovem, reconhecer o que aconteceu, uma decisão precipitada, um erro, uma falha, e imediatamente
pior do que isso eu não posso mais ficar, que eu estou no nada. Eu tenho que voltar para a casa de meu pai. Eu tenho que voltar para minha casa, para minha família. Aleluia. Eu tenho que abraçar o meu pai, pedir perdão do meu pai pelo que eu fiz que foi errado. Reconhecendo o seu próprio erro, aprendendo com o seu erro, com a sua falha. Amém? Então ele aprendeu que viver longe da presença do Pai é desperdiçar a vida. É desperdiçar a vida. Então, irmãos, pega no ombro do teu irmão aí, da tua irmã. Já desse eu vi um pregador pregar contra isso. Pega no ombro do teu irmão, pega na cabeça dele, levanta o braço esquerdo, mas rapidinho que alguém tocou no seu ombro, você acordou. É ou não é? Aleluia. Diga assim para ele: irmão, irmã, admita o seu erro. Isso. Admita o seu erro. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Começou um tratamento na vida dele, porque ele começou a admitir o seu erro. Amém? Então, admitir o erro, queridos, é o primeiro passo para procurar o caminho certo. É o primeiro passo para procurar o caminho certo. Aquele que nunca reconhece seus erros, jamais irá provar mudanças em sua vida. Acabei de falar isso. Aquele que não aprende com seus erros, que não reconhece os seus erros, irmão, jamais vai crescer, jamais vai prosperar, jamais vai provar mudanças em sua vida. Você quer ver a sua vida mudar, a sua vida transformada, da água para o vinho? Aprenda, irmãos, aprenda a admitir que você errou. Aprenda que em algum momento da tua vida você cometeu um erro que foi fatal, para que hoje você esteja vivendo e colhendo aquilo que está acontecendo. Admita, reconheça isso. A primeira decisão que esse homem fez, esse filho pródigo tomou para o caminho da regeneração, foi admitir o seu erro. Se eu vou voltar, porque eu reconheço que eu errei. Então, para ele ser regenerado, ele precisou o quê? Admitir que errou. Para ele ter uma volta de 360 graus na sua vida, para ele voltar pelo caminho que levou ele ao desperdício, que levou ele ao pecado, que levou ele à imundícia, que levou ele ao desprezo, que levou ele à fome, ele precisou reconhecer o seu erro. Irmão, entenda isso, você não vai provar mudanças enquanto você não admitir o seu erro. Você não vai ser regenerado enquanto você não admitir o seu erro, a sua falha. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, ela é contra principados e potestades. Ela é contra demônios, ela é contra aquilo que você não consegue enxergar. Mas atua no nosso meio, próximo de nós, trazendo o disse-me-disse, a fofoca, a contenda, tudo isso, as dissensões. Ele traz tudo para quê? Para que nós venhamos realmente lançar fora aquilo que nos traz graça, para viver na miséria, para viver no pântano do pecado. Então, quando eu olho para esse camarada, eu fico feliz, porque ele recebeu um anel, ele recebeu roupas limpas e novas,
ele teve seus pés calçados, ele teve uma festa para ele, festa, teve churrasco naquele dia, naquela noite, teve realmente, tudo parou, para tudo, mata o novilho cevado, que aquele meu filho que estava perdido foi achado. Ele retornou para o braço do Pai. Por quê? Porque ele reconheceu o seu erro, ele admitiu o seu erro, e ele teve uma vida regenerada. Então, se você quer crescer, prosperar, se você quer ver as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os céus se abrindo na tua vida, também faça como ele, admita os seus erros, aprenda a reconhecer que você errou em algumas coisas e que você precisa voltar para reconhecer isso. Aí os céus se abrem na tua direção como se abriu para ele. Não houve julgamento, não houve críticas, não houve pedradas. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que saíram da nossa igreja que dizem assim para mim, pessoas muito antigas, do tempo em que tudo estava começando, era um aprendendo com o outro, era fofoca, era aquela coisa, a gente estava se aprendendo, né? Estava aprendendo. Ele diz assim, pastor, eu não tenho coragem de voltar, porque eu não sei o que vão falar de mim. Vocês estão entendendo? Olha a mentalidade, olha o coração dessa pessoa, e eu trato, eu vou fundo, eu penetro o coração delas, mas elas não deixam o Espírito Santo trabalhar. Sabe por quê? Porque não querem a regeneração, estão vivendo na peia, estão sofrendo, porque não conseguem ter o mesmo afago, não conseguem ter o mesmo amor, não conseguem ter o mesmo carinho, não conseguem ter a mesma comunhão, não conseguem sorrir como sorriam, mas não querem reconhecer o seu erro. É terrível isso, irmãos, é terrível, isso precisa de quê? De libertação. Então esse jovem, ele, a primeira decisão que ele tomou para o caminho da regeneração foi admitir o seu erro. Então faça isso. A segunda, versículo 18, pega novamente aí no ombro do teu irmão, diga assim, irmão, olha lá, cuidado, acorda. Diz assim para ele, ou diz assim para ela, tome uma atitude. Qual foi a primeira, irmãos? Ele caiu em si. A segunda, ele tomou uma atitude. Olha o versículo 18 que diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Oh glória, levantar-me-ei, eu vou sair dessa catatumba, eu vou sair dessa escuridão, eu vou sair dessa humilhação, desse peso, eu vou lançar fora esse fardo, eu vou me levantar e eu vou lá com meu pai e vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu reconheço, eu assumo, eu dou esse passo. Para quê? Para uma mudança. Você quer ver a sua vida transformada? Levante-se, saia dessa obscuridade, saia dessa negridão, saia realmente, irmão, daquilo que está te paralisando. Meu Deus, irmão, destampe, é como uma garrafa, lance fora a tampa dessa garrafa e exploda. Saia da mesmice, diz, eu vou levantar e eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu reconheço, eu estou tomando uma atitude de reconhecer que eu pequei contra os céus e também contra o Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos.
Deus, se você não fizer isso a partir de agora, meu Deus, não sei mais o que vai acontecer. Aleluia, muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada. Eu sei que eu estou errado, foi eu que errei. Mas e aí, tu vai ficar aí? Fazer nada não. Vai aceitar? Tranquilo. Deixa pra lá. Nunca tomam uma decisão para mudar e deixar o erro. Ei, irmão, a vida é passageira, tua vida é curta, meu amado. Vida curta. Tome uma decisão de ser a diferença. Tome uma decisão de mudar. Tome uma atitude, realmente. Existem outros que até começam a mudar, mas não perseveram, porque querem que aconteça do dia para a noite. Se você precisa de uma mudança, meu amado irmão, tome uma atitude hoje, não espere para amanhã. Espere para amanhã. Sabe uma coisa que eu detesto, irmãos? Eu detesto, eu abomino. Eu sou capaz de puxar o meu cinturão e lambar. É crente de mal com outro crente. Crente de mal com outro crente. Tem alguma coisa errada aí. Tem ou não tem? Crente de mal com outro crente. Porque falou mal de mim. Porque não sei o quê. Porque aconteceu isso. Porque eu ouvi isso, eu peguei uma mensagem assim. Porque lá na escola jogou papel em mim. Porque, irmão, dá vontade de tirar o cinturão daqui assim e dar 40 menos 1, 39 só, para não ser culpado. Que coisa horrível, irmãos. Verdade. Crente, aí, veja bem, se eu preciso de mudança, eu tenho que tomar uma atitude hoje. Existem pessoas que não estão crescendo, que não estão prosperando, que não estão alcançando nada, porque estão presos no mundo espiritual por causa de briga, por causa de mela-mela. Vocês estão entendendo? Às vezes eu digo assim, olha irmão, quando não deu certo aqui, não deu certo, vai vive a tua vida, irmão. Vive a tua vida aqui, beleza. Aí a pessoa não consegue prosperar, crescer na vida, porque está preso a outra vida. E o outro lá, ou a outra lá, está crescendo, que é uma beleza, está vivendo, e eu estou aqui. Até devagar para não abrir o solado. Você está entendendo? Irmão, dê um passo hoje. Tome uma atitude hoje. Eu não sei aonde é que tu precisa reconhecer isso. Se é na tua casa, se é no teu trabalho, se é na tua família, se é lá no teu vizinho. Eu não sei. Eu não sei aonde é. Amém? Mas faça isso. Para quê, pastor? Para que realmente você comece a mudar, a perseverar. A terceira coisa, pega aí no ombro novamente do teu irmão. Dá uma sacolejada nele assim, devagar. E diga, irmão, a terceira, irmão, diz. Confesse o erro. Confessar o erro. Ainda dentro do versículo 18, a parte B, que eu li todo o versículo agora, mas a parte B do versículo diz assim: pequei contra o céu e perante de ti. Pequei contra o céu e perante de ti. Amém? Eu vou ler o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13.
que diz assim: o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. É o pastor que está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o Senhor. Para mim prosperar, eu tenho que entender que eu não posso encobrir nada. Sim ou não? É por isso que muitos estão aí capengas, cabisbaixos, porque não prosperam, porque não querem o que? Realmente trazer para a luz. E a própria Bíblia está dizendo que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aí ele diz: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, perdão. O que esse camarada fez, irmãos? Confessou o erro dele. Ele não encobriu. Não, ele chegou com o pai dele e disse: pai, eu pequei contra o céu, e diante de ti eu estou. Perante ti eu estou. Contra ti, meu pai, pequei. O que está acontecendo aqui? Está saindo algo de dentro dele. Ele está deixando de esconder uma transgressão, pecado, está colocando para fora. Para quê? Para que ele realmente alcance a misericórdia. Misericórdia. Então, depois que o filho reconheceu o seu erro, ele tomou a atitude de confessar ao pai que tinha errado. Pai, eu confesso, eu me precipitei, errei, falhei mesmo. Por isso eu estou aqui hoje não para fugir, mas para receber o que me cabe pelo meu erro. Imagine uma conversa. Não estou aqui para pedir mais nada do Senhor, estou aqui para confessar que eu errei. Estou aqui para reconhecer o meu erro, porque eu cheguei no fundo do poço. Por causa do meu pecado, por causa dos meus erros, por causa das minhas transgressões. Então, ele reconheceu o seu erro, ele tomou a atitude de reconhecer, de confessar ao pai que ele tinha errado. Amém? Ele tomou a atitude de confessar ao pai que ele tinha errado. Então a confissão, ela é uma consequência na vida de uma pessoa que se arrepende de algo errado. Quando você confessa, você alcança a bênção, irmão, o perdão, a misericórdia. Lembra de uma vez que eu dei um testemunho para você que o camarada cortou a minha frente assim no carro, eu e a pastora, e eu engretei a marcha aqui do carro e disse: agora eu vou matar ele. O coração foi. Quando chegou lá perto dele, que eu encostei nele assim no sinal, ele baixou o vidro e se adiantou: meu amado, me perdoe, eu errei, não era para mim ter feito isso, eu confesso, me perdoe, não foi a minha intenção. Aí eu valeu, me quebrou, porque eu fui pronto para cuspir fogo nele. Mas ele baixou o vidro do carro dele, eu baixei aqui. Quando eu baixei, que ele baixou, quando eu fui, ele já veio de lá: me perdoe, por favor, não foi a minha intenção, me precipitei, realmente errei, não vai acontecer mais, aquela coisa toda. Aí eu fiquei, beleza. Porque, irmãos, a resposta branda acalma o quê? O furor, a ira, a raiva. Se eu tivesse falado, ou se ele tivesse falado, a gente ia ser degladiado.
Mas não, ele confessou para mim ali, ele reconheceu o erro dele, e de imediato aquele jugo foi quebrado, não foi permitido com que nada dali fosse para frente. Vocês entenderam? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a confissão, ela é uma consequência na vida de uma pessoa que se arrepende de algo errado. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, irmãos, confesse o erro. Para finalizar, pegue mais uma vez aí, não pode ser diferente, tem que ser desse jeito. Irmão, vamos lá em casa jantar. Diga para ele: ninguém vai pegar aqui em mim. Diga assim para ele: se humilhe. Se humilhe. Aleluia. Olha o versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou ler um texto que nós lemos muito esse texto, parece assim, o texto do desespero, na época da pandemia. Texto da agonia, 2 Crônicas 7,14. Quantos não leram muito esse texto, né? Quantos não se apegaram a ele? 2 Crônicas 7,14. Vejam bem, irmão. O filho disse para o seu pai, né, no versículo 19 de Lucas: já não sou digno de ser chamado teu filho. E em 2 Crônicas 7,14 ele diz, vejam bem: se o meu povo, quem é o povo dele? Hoje quem é o povo dele? A igreja, nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que necessita então para me receber o perdão? Dentro da humilhação está o que, irmãos? Está aí o texto: se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá do céu e perdoará o pecado e vai sarar a terra. Então, se humilhar diante de Deus é reconhecer nossa total dependência dEle. Eu quero é ver crente que se humilha diante de Deus não ser alcançado por Deus. Eu quero é ver o crente dependente de Deus, aquele que realmente depende de Deus, que sabe que só Deus pode fazer, que só Deus pode mudar, se no tempo determinado Deus não abençoar. Porque o crente, ele vai se humilhar, ele vai orar, ele vai para os pés do Senhor, segundo a Bíblia, ele vai buscar ao Senhor e ele vai se converter dos seus maus caminhos, porque senão não haverá perdão. Não haverá perdão.
Aí depois que tudo isso eu faço, a Bíblia diz que o Senhor me perdoa e o Senhor sara, o Senhor cura. Então, irmãos, se humilhar diante de Deus é reconhecer nossa total dependência dele. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele se humilhou diante de seu pai. Para nós hoje, para Jesus, para Deus, se humilhar, reconhecer que estava bem, que estava vivendo tempos maravilhosos, mas resolveu dar uma volta nos cabarés da vida, resolveu dar uma volta no mundo da vida, perdeu tudo que Deus já tinha dado e reconhece: vou voltar para a casa do papai, vou pedir perdão de papai, vou me humilhar diante de papai, para que eu seja perdoado e tenha minha vida curada. Irmãos, a Bíblia diz que quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Amém? Ele nos exalta, literalmente. Eu quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ler o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que fala sobre nós nos humilharmos diante de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fecha teus olhos aí, irmãos. Depois daquele processo de regeneração do filho, veio a exaltação. Porque do momento em que ele se humilha, o Senhor o exalta. O pai providenciou para o filho a melhor túnica. Exaltação. E a túnica, símbolo de provisão. Ele providenciou para o filho um anel, símbolo de honra e de posição. Honra e posição. As sandálias, símbolo de cobertura espiritual. E o alimento, símbolo de sustento. E preparou o quê? Uma festa para o símbolo de alegria. Isto é, isso é o que Deus tem reservado para todos aqueles que se arrependem de seus pecados e voltam para Ele, a sua vida. Deus quer honrar você. Deus quer colocar um anel no seu dedo. Deus quer colocar uma túnica em você. Deus quer preparar uma festa. Deus quer colocar alimento, provisão na sua vida. Deus quer abençoar você de todas as formas, mas você precisa se humilhar diante dEle. Humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado não por homens, mas por Deus? Então se humilhe na presença dEle. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nessa noite eu oro ao Senhor diante da tua igreja, da tua noiva, diante dos teus filhos, Pai, que aqui estão. Meu Deus, e no nome do Senhor Jesus Cristo,
eu os abençoo, crendo, meu Deus, que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, os exaltará. Faz a tua obra, meu Deus, na vida deles. Abençoa, usa eles poderosamente, Senhor. Pai, nessa noite, que a tua igreja, Senhor, volte-se para ti, meu Deus, como Pai, se humilhe diante de ti para ser exaltado. Nós aprendemos, Pai, que esse jovem, esse filho aprendeu com os seus erros, e nós ensinamos também a aprendermos com os nossos próprios erros e não com os erros dele. Senhor, que nessa noite o Senhor venha derramar a tua graça, a tua misericórdia, como diz a tua palavra no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós precisamos de ti nessa noite. Essa igreja precisa de ti, essa família espiritual precisa de ti. Meu Deus, traz todos aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, Pai, a reconhecerem os seus erros e voltarem para casa. Meu Deus, traz eles de volta, toca neles, Senhor. Abençoa ele, não deixa eles desejarem comer, meu Deus, ali as alfarrobas de porcos, Senhor. Não deixa eles desejarem comer a imundícia desse mundo, meu Pai. O pão que o diabo tem amassado, traz eles de volta, Pai, para o braço, para a casa, meu Deus, para o conforto do lar. Abençoa, meu Deus, a todos eles. Espírito Santo, convence-os de retornarem para o braço do Pai, de serem restaurados, para que eles se humilhem diante do Senhor, para serem exaltados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, pela palavra, pelo louvor, meu Deus, que te exalta, que te glorifica, meu Deus, pela unção, meu Pai, pela autoridade que aqui está sobre nós. Abençoa cada vez mais essa obra, Pai, que está aqui, meu Deus, também para abençoar pessoas, famílias inteiras. Derrama a tua presença, a tua Shekinah, Senhor, sobre nós. Cobre-nos, meu Pai, cobre-nos, Pai, com a tua proteção. Sara a nossa terra, não nos deixa se perder, Pai, não nos deixa cair, meu Deus, no pecado, na transgressão. Nos livra de todo o mal, abençoa cada um de nós, tira todo e qualquer pensamento negativo, pensamento promíscuo, meu Deus, pensamentos de morte, meu Pai, de desilusão. Tira, meu Deus, da nossa mente, da mente da igreja, e prepara-nos, Pai, uma mesa diante do Senhor, meu Pai. Prepara-nos uma mesa, Pai, para a honra. Meu Deus, coloca o teu anel no dedo do teu filho, da tua filha, a túnica, as sandálias. Meu Deus, prepara uma festa. Se houver humilhação, Pai, porque tudo isso só é preciso, só funciona se houver humilhação para poder chegar a uma exaltação. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos e te adoramos. Bendito é o Senhor, louvado e adorado seja o Senhor para todos sempre, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Que as palmas louvem ao Senhor, glorifica Ele. Abre a tua boca, irmão, fala alguma coisa ao Senhor, exalta Ele nessa noite. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu provedor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.